Gente, ó, a gente está na página 286. Vai para o PDF, como sempre, eu não me lembro. Mas se alguém estiver lendo aí por ele, pode colocar aqui, beleza? Aí a gente vai começar no Enquanto Lia. Tá bom? Todo mundo se achou aí? Então, vamos começar. Enquanto lia, eu só vou bloquear aqui teu som, deve estar sem querer. Enquanto lia as provas do Leonardo, no princípio da Chay, eu não sei, se alguém souber, coloca aqui para ela, por favor, a página do PDF. Eu acho que tem lá no grupo. Enquanto lia as provas do Leonardo, no princípio da primavera de 1910, Freud estava começando a refletir sobre um novo caso, que dificilmente poderia ser considerado menos singular, o do ilustre jurista saxão e admirável paranoico Daniel Paul Schreber. Emocionalmente, cronologicamente e sobre outros aspectos, o artigo de Freud sobre Schreber compõe um par complementar. Freud nunca viu nenhum desses dois analisando-os. Para Leonardo, ele tinha anotações e quadros. Para Schreber, nada mais que memórias autobiográficas. Como Leonardo, Schreber era homossexual, de modo que Freud poderia continuar a lidar com um tema que o preocupou profundamente durante esses anos. Também como Leonardo, Schreber foi fonte de verdadeiro prazer. Afetuosamente, Freud considerava Schreber maravilhoso e gracejava dizendo que ele deveria ter sido nomeado professor de psiquiatria e diretor de um hospital para doentes mentais. Quando Freud se deparou com Schreber, já vinha pensando sobre a paranoia havia mais de 2 anos. Em fevereiro de 1908, dissera a Firenze que havia acabado de ver uma paciente afetada por uma paranoia madura. Freud achava que ela se encontrava, provavelmente, além dos limites da influência terapêutica, mas sentia-se autorizado a tomá-la em tratamento. Em todo caso, pode-se aprender com ela, que tem uma nota. Em alguns momentos de abril de 1907, Freud havia escrito a Jung uma espécie de memorando, que lembrava os memorandos que costumava enviar a Fliss nos anos de 1890 sobre a paranoia. Ali, ainda não se deteve sobre o componente homossexual do distúrbio. 6 semanas depois, discutindo o caso da mesma paciente, ele reafirmou seu credo científico num simultâneo engajamento e distanciamento. Não via nenhuma perspectiva de bons resultados terapêuticos, mas precisamos dessas análises para finalmente chegar a uma compreensão de todas as neuroses. O instigante mistério da paranoia o absorvia. Ainda sabemos muito pouco sobre isso, disse a Firenze na primavera de 1909, e precisamos reunir material e aprender, que tem outra nota. Ao escrever sobre a formação de símbolos nos sonhos, área específica de Steckel, de quem Freud passara a desconfiar, ele observou em 1911 que era um assunto obscuro. Teremos de observar e coletar por muito tempo. De Freud e Firenze. Essas injunções reforçam de modo convincente a sólida autoavaliação de Freud, ao se ver como um pesquisador mais interessado na ciência do que na cura. No outono desse mesmo ano, Freud informou Abraham que estava no meio de um trabalho mais denso e tinha penetrado um pouco mais fundo na paranoia. Naquela época, o caso Schreber se convertera numa outra obsessão de Freud, igualando a obsessão anterior com Leonardo. Com sintomas fantásticos que mostravam com impressionante clareza os efeitos devastadores de sua psicose, Schreber era perfeitamente adequado para provocar tais intensas reações.
Nascido em 1842, filho de Daniel Gottlob Moritz Schreber, médico ortopedista, escritor prolífico e conhecido reformador pedagógico, ele havia realizado uma carreira admirável como funcionário público no sistema judiciário saxônico e, posteriormente, como juiz. Em outubro de 1884, concorreu ao Reichstag como candidato único dos partidos conservador e liberal nacional, que representavam a lei e a ordem bismarquiana, mas foi estrondosamente derrotado por um social-democrata, que era o grande favorito local. Seu primeiro colapso mental, que com os outros ele atribuía a uma sobrecarga de trabalho, ocorreu logo após sua derrota. Começou a sofrer de delírios hipocondríacos e passou algumas semanas num hospital de doenças mentais. Em dezembro, estava internado na clínica psiquiátrica Leipzig, mas recebeu alta, tido como curado, em junho de 1885, e foi nomeado para a magistratura no ano seguinte. Em 1893, sendo claramente um homem de comprovada competência, havia chegado ao Tribunal Supremo da Saxônia, onde era um dos juízes presidentes. Mas ele começou a se queixar de insônia, tentou suicídio e no final de novembro estava de volta, uma vez mais à clínica Leipzig, onde se tratara cerca de 9 anos antes. Foi essa segunda doença mental mais duradoura que se prolongou até 1902, que ele descreveu em vívidos detalhes no volumoso memorando As Memórias de um Doente dos Nervos, publicado em livro no ano seguinte. Um último episódio, que novamente exigiu internamento, sombreou os últimos anos de Schreber. Ao morrer, em abril de 1911, seu caso clínico redigido por Freud estava no prelo, em fase de provas. Freud levou consigo para a Itália, no verão de 1910, as memórias do maravilhoso Schreber, o único material que tinha. Trabalhou no caso em Roma e continuou ao voltar a Viena durante todo o outono. Entre os pacientes cujas histórias Freud considerava dignas de registro, Daniel Paul Schreber ostentava os sintomas mais espetaculares. Paranoico de dimensões históricas, ele é... históricas não, heróicas. Não é um... como é que é? Um lapso verbal. Ontem eu tive muita enxaqueca. Muita. E quando eu tenho enxaqueca com aura que fica tipo uns pontinhos assim de... ou uns pontinhos pretos, ou tipo uns pontinhos como se tivesse umas luzes mesmo. Não sei se alguém já teve enxaqueca, tem isso. Tipo um negócio que eu tomei remédio e hoje a minha vista ainda não tá 100%. Hoje eu já não tô mais com a enxaqueca em cima. Fica um resquício dela. Eu falo que parece um calendoscópio, tipo isso. E aí, quando tanto que hoje eu nem tô olhando muito pra tela, porque ficar em tela ainda piora. Eu fico como se fosse uma dor no fundo do olho, assim, tá? Tipo em ondas, que é muito ruim. Eu tenho muito de vez em quando, assim, bem difícil eu ter, mas quando eu tenho, eu vomito. Tipo, com muita dor, preciso ficar com tudo escuro, não posso ver, tipo, nenhuma luz, assim, ficar fechada, trancada no quarto, porque qualquer luz dói muito. Nossa, isso aqui é muito ruim. Muito. E eu não sei, tipo, não é motivado por nada específico, porque é muito aleatório, assim, sei lá, às vezes eu tenho 1, 2 vezes no ano, mas quando eu tenho, é tenso. Então, pode ser que eu leia alguma coisa errada mesmo, que as coisas ficam, tipo, as palavras às vezes ficam pulando. Eu acho que ontem foi porque eu li quase um livro inteiro. Capaz que tenha sido por isso. Eu até mostrei para vocês lá nos stories esse daqui, Manifesto Antimaternalista. Gente, esse livro é muito bom. Só que ontem eu tinha um tempo livre à tarde e aí eu me empolguei, e aí eu li sem parar, li. Aí hoje, né, tô assim. E eu estava há 2 semanas sem usar brinco, porque minha orelha tinha inflamado.
2 dias eu voltei a usar brinco. O que que aconteceu? Minha orelha inflamou de novo. E aí aqui tá bem inflamado. Também não sei se me deu enxaqueca por causa disso. Porque aí juntou todo um monte de coisa, né? Enfim, eu tomei remédio, depois melhor. Deixa eu voltar aqui. Então, paranoico de dimensões heróicas, ele era, como as memórias mostram, a suficiência, um comentador lúcido de sua própria condição e defensor eloquente de sua causa. Havia escrito essa volumosa apologia para obter sua liberação do hospital de alienados, onde se encontrava confinado. Seus primeiros leitores entre os psiquiatras, principalmente Müller e Freud, examinaram esse apelo à liberdade, eloquente, pormenorizado, barroco, lógico pela lógica da insanidade, em busca de elementos que atestassem uma mente perturbada. Schreber não passava de um livro para seu psicanalista, mas Freud achava que poderia aprender a lê-lo. A preocupação, um tanto maníaca de Freud por Schreber, sugere algum interesse oculto a movê-lo. Fliss. Mas Freud não estava simplesmente à mercê de suas lembranças. Estava trabalhando bastante e extraía de Schreber uma boa dose de alívio cômico, chegando a espalhar suas cartas íntimas, neologismos, retirados do livro de Schreber. Eram os Schrebismos. Neologismos fantásticos, contatos dos nervos, assassinato da alma, ser miraculado, imaginosos, evocativos e extremamente citáveis. Os missivistas de Freud aproveitavam a deixa e respondiam na mesma moeda. O vocabulário de Schreber tornou-se uma espécie de taquigrafia entre o grupo, outros tantos sinais de reconhecimento e intimidade. Freud, Jung, Abraham e Firenze empregavam alegremente o assassinato da alma e as outras preciosidades de Schreber. Contudo, o trabalho de Freud acerca de Schreber não era isento de angústia. Estava em meio à sua dolorosa luta com Adler, que disse a Jung custava-lhe um preço tão alto porque abriu as feridas do caso Fliss. Adler havia conturbado o sentimento de outra forma calmo durante meu trabalho sobre a paranoia, o artigo sobre Schreber. Dessa vez, não tenho certeza até que ponto conseguido mantê-lo livre de meus próprios complexos. Dessa vez, não tenho certeza até que ponto tenho conseguido mantê-lo livre de meus próprios complexos. Sua suspeita de que havia algumas ligações subterrâneas era totalmente justificável, embora não fossem exatamente as imaginadas por Freud. Ele culpava suas lembranças de Fliss por interferirem no trabalho sobre Schreber, mas elas também constituíam uma razão para sua intensa dedicação ao caso. Estudar Schreber era lembrar Fliss, mas lembrar Fliss também era entender Schreber. Não tinham sido ambos, pensava Freud, vítimas de paranoia? Era, sem dúvida, uma leitura altamente tendenciosa da história mental de Fliss. Mas, justificadamente ou não, Freud utilizou o caso Schreber para voltar a abordar e trabalhar o que ele chamava, em amistoso respeito por Jung, que inventara o termo de seus complexos. Jung, que posteriormente alegou ter chamado a atenção de Freud para Schreber, de início saudou o artigo como delicioso e hilariante, e brilhantemente escrito. Mas isso foi no começo de 1911, quando Jung ainda se declarava filho fiel de Freud. Mais tarde, Jung se declararia profundamente insatisfeito com a leitura de Freud a respeito de Schreber. Não admira, o caso clínico de Schreber, redigido por Freud, reforçava as teorias psicanalíticas, principalmente as relativas à sexualidade. E assim como antes, o artigo sobre Leonardo constituía uma crítica implícita ao nascente sistema psicológico de Jung. Aquela passagem em sua análise de Schreber, onde o senhor toca no problema da libido, escreveu:
Jung a Freud no final de 1911. Era um dos pontos onde um dos meus caminhos mentais cruza com um dos seus. Um mês depois, Jung apresentou suas preocupações de modo mais claro. O caso Schreber havia despertado um eco estrondoso nele, revivendo todas as suas velhas dúvidas sobre a pertinência da teoria da libido de Freud para os psicóticos. Em suas memórias, Schreber elaborou uma ambiciosa teoria do universo, completada por uma intrincada teologia, e atribuiu a si próprio uma missão messiânica que exigia uma mudança de sexo. Deus em pessoa, ao que parecia, inspirara sua obra. Com uma rara franqueza que Freud julgou digna de nota, Schreber não negava seus delírios, e o tribunal que retribuiu a liberdade a Schreber resumiu-os como algo muito natural. Ele se julga chamado a redimir o mundo e a devolvê-lo à sua bem-aventurança perdida, estado mental que Freud identificou explicitamente como sentimentos voluptuosos. Mas só poderia fazê-lo depois de ter transformado de homem em mulher. Qualquer graça que se pudesse extrair de um programa tão curioso se apagava com os sofrimentos dolorosos de Schreber. Há algo um pouco insensível na troca de schrebismos cômicos entre Freud e seus missivistas. Schreber havia passado por uma pavorosa angústia mental. Era atormentado por angústias assustadoras em relação à saúde, por medonhos sintomas físicos, pelo medo, pânico de morrer e ser torturado. Às vezes, sentia estar vivendo sem partes essenciais do corpo, que tinham-lhe de ser constantemente recuperadas através de milagres. Era afligido por angustiantes alucinações auditivas. Vozes caçoavam dele, chamando-o de Senhorita Schreber, ou manifestavam surpresa por ele alegar ser um alto magistrado, que se deixa, aí ele coloca F e uns pontinhos. Aqui tem nota, Freud reprovou a atitude envergonhada dos editores de Schreber, que não podiam se dedicar a colocar fuder, como tão pouco mais tarde colocariam cagar por extenso. Então agora a gente sabe o que tinha ali, né? Mas eles não queriam falar palavrão. Às vezes, passava horas no estupor, muitas vezes ansiava pela morte. Tinha visões misteriosas e tratava com Deus e com demônios. Delírios persecutórios, sintoma clássico da paranoia, também o atormentava. O Dr. Fleischzig, seu ex-médico da clínica psiquiátrica de Leipzig, era quem, mais do que qualquer outro, perseguia-o furtivamente. Fleischzig era o assassino da alma de Schreber, mas além disso, todos, inclusive Deus, conspiravam contra ele. O Deus ideado por Schreber era muito peculiar, tão limitado quanto um ser humano, exigente e extremamente imperfeito. Ele não entendia os seres humanos, considerava Schreber um idiota e o instigava-o a evacuar, perguntando-lhe constantemente, por que você não? E aí aqui que deve ser cagar, né, que ele colocou. Freud não perdeu as magníficas oportunidades de interpretação que lhe eram oferecidas por cada página das memórias. A franca sensualidade anal e genital de Schreber, seus sugestivos neologismos, sua transparente feminilidade, eram pistas extremamente claras sobre as operações de sua mente. Durante décadas, Freud se convencera de que as ideias mais loucas dos psicóticos mais regredidos constituem mensagens racionais à sua própria maneira retorcida. De acordo com tal convicção, Freud preferiu traduzir, ao invés de descartar as confidências de Schreber. Lê o seu sistema do mundo como um conjunto coerente de transfigurações destinadas a tornar suportável o insuportável. Schreber havia investido seus inimigos, fosse o Dr. Fleischzig ou Deus, como um tal poder maligno, por terem sido muito importantes para ele.
Em suma, Schreber viera odiá-los tão profundamente porque assim amara antes. A paranoia, para Freud, era a doença mental que ostentava com inagualável vivacidade as defesas psicológicas da inversão e ainda mais projeção. Aqui tem outra nota. A projeção é a operação de expelir sentimentos ou desejos que o indivíduo considera totalmente inaceitáveis, demasiado vergonhosos, obscenos e perigosos, atribuindo-os a outrem. É um mecanismo acentuado, por exemplo, em antissemitas que acham necessário transferir os sentimentos pessoais que consideram baixos ou sujos para o judeu, e então detectam esses sentimentos nele. É uma das defesas mais primitivas, facilmente observável nos comportamentos normal, embora muito menos acentuado do que nos neuróticos e psicóticos. O núcleo do conflito na paranoia de um homem, como Freud afirmou em seu caso clínico, é uma fantasia do desejo homossexual de amar um homem. O paranoico transforma a declaração "eu amo" em seu oposto, "eu odeio". É a inversão. A seguir, declara "eu o odeio porque ele me persegue". É a projeção. Vou marcar aqui. No texto que a gente está lendo, do Conectadas dessa semana, ele fala do paranoico também. E é bem legal. Eu só esqueci agora o nome completo do texto. As meninas lembram? Sabe, Thay? Tem aí? Eu tô sem o livro aqui. Determinismo, crenças no acaso e na superstição. Considerações. Na parte que ele fala das superstições, ele vai explicar também, não profundamente, mas ele vai trazer alguma contribuição ali sobre a paranoia, e é bem legal. Então, quem quiser entender mais de paranoia, tem, e no Sexualidade e Feminilidade, da Autêntica, também tem um texto que ele fala sobre paranoia a partir de uma menina que ele analisa da relação dela com a mãe. Também não vou lembrar agora o nome do texto, né? Vocês sabem que eu mando e vocês têm que pesquisar, porque o nome exato do texto eu esqueci. Mas tem, tanto num livro quanto no outro. Esse que a Thay passou o nome do texto é no Psicopatologia da Vida Cotidiana. Freud não se considerava paranoico. Havia conseguido, como disse a Firenze, pôr suas emoções homeróticas a serviço de seu ego. Mas a especular transformação de amor em ódio por parte de Schreber, sentia Freud, tinha uma certa aplicação silenciosa a si próprio. O caso clínico de Schreber, porém, assim como os estudos anexos de Freud sobre a paranoia, não era uma autobiografia, mas um trabalho científico. Como atestam amplamente as cartas de Freud durante esses anos, ele insistia que sua audaciosa construção sobre o funcionamento da paranoia exigia um volume muito maior de trabalho empírico com pacientes paranoicos, antes de poder ser confirmado. Mas sua hipótese geral, confiava Freud, resumia corretamente a sequência decisiva. Segundo o esquema de Freud, o paranoico reconstrói o mundo a fim, quase literalmente, de sobreviver. Essa reconstrução, um trabalho desesperadamente árduo, inclui uma regressão ao narcisismo, o estágio relativamente primitivo da sexualidade infantil, para o qual Freud chama a atenção alguns meses antes, num artigo sobre Leonardo da Vinci. Agora, arriscava-se a esboçá-lo de maneira um pouco mais completa. Tendo atravessado o estágio inicial do desenvolvimento erótico, um autoerotismo difuso, a criança concentra seus impulsos sexuais para segurar um objeto de amor. Mas a criança começa por escolher a si mesma, seu próprio corpo, como seu objeto, antes de procurar outro alguém para amar.
Freud começando a considerar esse estágio narcisista intermediário como um passo essencial no caminho para o amor heterossexual adulto. Como veio a afirmar, os passos principais incluem a fase oral primitiva, seguida pela fase anal, a fálica e, posteriormente, a genital. O caminho é longo, às vezes intransponível. Ao que parece, muitas pessoas nunca conseguem se libertar totalmente de seu autoenvolvimento narcisista infantil e trazem-no para a vida amorosa posterior. Essas pessoas, e Freud chamou particularmente atenção para elas, podem escolher seus próprios órgãos genitais como objeto de amor, e depois passam a amar outras dotadas de órgãos genitais iguais aos seus. Essa fixação narcisista, como Freud a denominou, contribui para uma homossexualidade declarada na vida adulta, ou para a sublimação de tendências homossexuais em amizades apaixonadas, ou, num palco mais amplo, no amor pela humanidade. O caminho para o amadurecimento é não só longo e talvez intransponível, como também tortuoso, às vezes voltando-se sobre si mesmo, aqueles cujo desenvolvimento sexual tomou a direção homerótica podem ser inundados por ondas de excitação erótica, e então se sentirão compelidos a recuar para o estágio anterior, que creem mais seguro de integração sexual, o narcisismo. O psicanalista vê os exemplos mais dramáticos de tal regressão defensiva nos paranoicos. Eles tentam se proteger, distorcendo grosseiramente suas percepções e sentimentos com toda a sorte de fantasias extravagantes. Schreber, por exemplo, era perseguido pela visão de que o fim do mundo estava próximo. Freud sustentava que tais fantasias assustadoras não são absolutamente raras nos atingidos pela paranoia. Tendo retraído seu amor pelos outros e pelo mundo como um todo, eles projetam sua catástrofe interior para fora e convencem-se de que a ruína é universal e iminente. Sua grande obra de reconstrução inicia-se neste ponto. Estando o mundo destruído, o paranoico constrói novamente, de fato, não mais maravilhoso, mas pelo menos de modo que se possa viver de novo nele. Com efeito, o que consideramos como produção patológica, formação delirante na realidade, é a tentativa de recuperação, a reconstrução. O mapa do processo paranoico esboçado por Freud, com base num único documento, foi um brilhante tour de force. Suas grandes linhas foram ligeiramente retocadas por pesquisas posteriores, mas sua autoridade mantém-se basicamente intacta. Freud demonstrou, no caso Schreber, com uma clareza sem precedentes, como a mente emprega suas defesas e que caminhos a regressão pode seguir e que custos pode impor sua ambivalência. Alguns dos símbolos, conexões e transformações que Freud detectou em Schreber tornaram-se óbvios depois que ele destacou. O sol, sobre o qual Schreber desenvolveu vívidas fantasias, simbolizando seu pai, a identificação muito similar do Dr. Flash Sig, e ainda mais significativamente, de Deus, como o pai de Schreber, que também tinha sido médico. A intrigante articulação entre religiosidade e lascívia num homem que, durante a maior parte de sua vida, fora irreligioso e puritano, e, sobretudo, a metamorfose do amor em ódio. A história de Schreber, segundo Freud, talvez tenha proporcionado aos seus leitores tanto prazer intelectual quanto ao seu autor. Hum, eu estou vendo aqui que quando Freud fala dessa questão da sexualidade, e quando ele fala disso, né, dessa coisa da homossexualidade, muita coisa na teoria dele vai para essa via. E embora ele não diga
que a homossexualidade é uma patologia, tem aquela carta que ele escreveu, né, para uma mãe que pede ajuda, e ele fala que não vai ajudar se a tentativa dela é para que o filho seja heterossexual, que não tem nada de errado com o filho dela ser homossexual e que isso não precisava de cura. Então, embora ali ele deixe claro que para ele não é uma patologia, ele passou muito tempo tentando explicar, tentando compreender, e a saída que ele encontra é sempre uma saída que desemboca numa patologia ou em algo que ele supõe que não seja o caminho comum ou mesmo normal. Então, ele entende que a homossexualidade, ela é uma saída não saudável ou não esperada do complexo idiético. E aí, quem quiser entender mais sobre esse assunto, porque uma das coisas que dá muito para a gente fazer sobre psicanálise, que a gente tem que fazer sempre, é questionar. Né? Então, questionar. O Freud, ele é acusado de um monte de coisa, né? Só que eu sempre coloco aqui em consideração a época que ele vivia, e acho que não dá para a gente negar que ele já era muito à frente do tempo dele, não tinha como ele não ter nenhum tipo de preconceito, ou da escrita dele não tá colocada dessa maneira pela época que ele vivia. Mas hoje existem psicanalistas que vão confrontar, que vão questionar e que vão trazer novos conhecimentos a respeito disso. Um dos livros que eu até postei lá no feed essa semana é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que conta a história ali de um transgênero, muito bacana para entender. Ali, embora ele faça duras críticas à psicanálise e ao Freud, é uma escrita bastante radical e que às vezes ela se torna difícil porque a gente é ensinado uma coisa, né? Quem está na psicanálise, quem está na cultura, é ensinado uma coisa e ele vem querendo desconstruir tudo aquilo. Mas é um bom começo para desconstruir ideias que o Freud pode ter, que hoje ela já não tem mais validade. E aí, de novo, o manifesto que a Vera escreve, por exemplo, ela vem trazendo mais sobre a problemática da sexualidade do Freud, sobre a questão do binarismo, né, de ou é isso ou é aquilo, e das possibilidades que tem de pensar. Inclusive também, a parte que eu estou do livro, que eu estou um pouco mais da metade dele, ela faz uma crítica ao Winnicott, muito interessante, sobre a questão da mãe suficientemente boa, que também vem ali da sexualidade, de todo esse desenvolvimento, e ela critica pensando também nesse binarismo, de que as coisas não podem mais ser vistas dessa forma. Então, quem tem interesse em estudar, esses livros são excelentes. Assim, eu começaria pelo da Vera, que vai fazer uma desconstrução menos radical, que você vai, eu acho que a forma como ela traz, você compreende muito melhor. Assim, eu senti isso, é mais palatável, assim, é uma coisa que você consegue entender de onde ela saiu e onde ela chega, e ela também não faz uma crítica só nesse ponto de, ó, tudo que ele foi não serve para nada. Não é assim, né? Tem muita validade em tudo, a gente vê acontecer muita coisa, embora os tempos sejam diferentes, a gente precisa ir atualizando a psicanálise. A leitura do Paul Preciado, o nome dele, é necessária, mas é muito radical, então fazer de uma primeira vez assim, pode ser que você sinta que não dá para concordar com muita coisa ali, mas quando você lê a Vera, você vê que, tipo, não, peraí, tem esse caminho aqui de estudo, né? Ainda é uma coisa nova, assim, para mim, que eu venho estudando agora, mas que é bem importante. Acho que vale aí todo mundo se dedicar a isso. São assuntos muito atuais e que a gente encontra na clínica e que é preciso que a gente esteja muito bem desconstruído para que às vezes não possa ter alguma fala ou algum comportamento que possa machucar o outro, que possa ferir ele, mesmo que você não tenha a intenção. Mesmo que às vezes você desconheça que aquilo que você está fazendo pode ferir o outro, né? A gente precisa de conhecimento para se desconstruir socialmente, mesmo sabendo que a gente, enquanto psicólogo e principalmente psicanalista, já vem de uma boa desconstrução, precisa mais, uma vez que a gente está inserido nessa cultura. Pelo menos eu me vejo nesse lugar, de estar constantemente precisando se desconstruir mais da cultura. Vocês se sentem assim também ou não? Sim? Tem coisas que são
Difíceis primeiro de reconhecer, depois de mudar. Que bom, não tô sozinha, né? É uma... Mas isso, Pode não, falar. acho que isso também conversa com um processo de análise mesmo, assim, né? A gente vai se apegando a verdades, aquilo que um outro disse, eu acho que é um próprio caminho mesmo da gente desamarrando disso, que será que é assim mesmo? Tem que ser assim. Eu fico pensando, né, a questão do binarismo. Eu fui criada assim. Você é menina, o outro, né? Aquele ali é menino, você faz coisa de meninas, ele faz coisa de menino, e obviamente eu já vim desconstruindo muito disso, muito. Mas ainda é difícil, de primeiro momento, não pensar numa lógica binária. O que o Paul Preciado fala, e que é bem bacana, é que ele não fala só de situações escrachadas. Ele fala do binarismo e do impacto disso em situações que eu, por exemplo, não tinha parado para pensar. Sabe? Que são bem. Acho que só alguém que vive mesmo. O da Vera é o Manifesto Antimaternalista. Acho que é o último que ela lançou. E aí ele fala do impacto do binarismo em diversos contextos que a gente às vezes não passa. E uma das coisas que ele fala é: tem um monte de heterossexual querendo falar, e estudando e trazendo conhecimento sobre transgênero. Mas por que que não dá atenção para quem é trans poder falar de si mesmo a partir daquilo que sabe? Eu acho isso muito legal. Porque, claro que sempre é válido pesquisas, quem quer que esteja pesquisando, se está pesquisando de maneira séria, é importante. Mas mais importante ainda é quando a gente ouve de alguém que sente na pele aquilo. Eu acho que traz muito mais riqueza mesmo para a discussão. A Ana colocou aqui, no livro Deslocamentos do Feminino, ai, a Maria Rita é maravilhosa, né? Da Maria Rita Kell também fala sobre. Ontem falamos disso no grupo de estudos que participa desse livro. Ó, o nome do autor, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês qual é o livro. Esse daqui. Eu sou o monstro que vos fala, do Paul Preciado. Vou mandar uma foto para vocês no grupo. Ah, tem no Insta, fica mais fácil de ninguém perder. Tem lá no Instagram, é a última indicação de leitura que eu fiz, tá bem recente. Se abrir o feed, tá lá. Acho que é a penúltima publicação. Pode falar, tá? Isso de escutar, né, a própria pessoa que passa por aquela realidade, tem muito a ver com isso que a gente está lendo aqui também, né? Sim, do Ele, Schreber poder falar. exatamente. Ele, Eu achei legal que tem uma frase aqui que a gente leu ela, né? Assim, ele achava que poderia aprender alguma coisa com aquilo e se debruça e realmente aprende. Assim. Enfim, só porque eu achei que casou muito com o que você falou. eu acho que vai muito por essa via. Sabe que ontem, nesse manifesto antimaternalista também, a Vera pontua da questão da maternidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu marquei uma parte que fala um pouco disso que a gente vem discutindo. Se eu acho que... Mas ela fala da gente se colocar, que a psicanálise, ela coloca a gente... Aqui, ó. Vou ler só um trechinho para vocês de como a psicanálise enxerga essas questões, né, do que ela defende, que dá para entender melhor isso que a gente está discutindo. O universal para a psicanálise é o fato de sermos seres de linguagem, elaborando as vivências que nos ultrapassam a partir de recursos simbólicos e imaginados, produzindo sintomas e outras soluções. Isso significa sustentar o paradoxo de adquirir um saber que nos permita ser ignorantes do outro. Nada sabemos a priori. Isso nos permite escutar um mínimo de suposições e um máximo de abertura, sem a pretensão de uma escuta ideal. Aqui, nesses trechos, ela está falando da questão da figura materna. E aí ela vem fazendo uma crítica ao Winnicott. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Mães e Bebês. Para quem é uma mãe que gostou de ser mãe e que encontrou
prazer naquilo, embora reconheça também algumas dificuldades, tudo é ótimo, que é lindo. Eu posso falar da minha experiência, né? Vocês sabem que eu, assim, carrego um caminhão para a maternidade, assim, né? Tipo, para mim a maternidade é romantizada mesmo, mesmo, porque eu sou muito feliz sendo mãe. Muito mesmo. Ontem, meus filhos me perguntaram se eu gostaria de ter mais filhos. Eu falei, eu queria mais uns 5. E aí, eles, sério, mãe? Eu falei, sim, que eu amo tanto ter filho, que eu queria ter muitos filhos. Para mim é muito legal ser mãe. Nossa, eu amei engravidar, eu amei amamentar, eu amei o parto, eu amei ter filho, eu amo ter filho. Todo dia eu amo ter filho. Eu sou uma das pessoas que dificilmente alguém um dia vai me ver falando mal da maternidade, porque é a minha experiência. Eu entendo que para outras mães pode ser completamente diferente. E aí, o que que ela fala? Van tá comigo, então. O que que ela fala? Ali nesse livro, Mães e Seus Bebês, o Winnicott fala de uma coisa que parece, né, que ele defende o instinto materno, de que toda mulher vai conseguir ser, ou que tem potencial de ser, a mãe suficientemente boa, por ser mulher. Isso não é verdade. Eu amo Winnicott, amo, estudo bastante teoria, vejo muitas coisas, mas assim, não dá para concordar. Uma mulher que é aquela mulher que a gente poderia super entrar nessa questão, mas eu não vou, que aqui não é o lugar. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Que lê aquilo, putz, vai ser uma facada assim no peito. Aí acho que cria toda aquela onda de culpabilização de Nossa Senhora, eu deveria saber isso daqui, eu deveria conseguir isso daqui, eu deveria sentir isso daqui, eu não sinto. E isso leva para ela, de repente, algo enquanto mulher. E tem, assim, em 2 trechos desse texto, ele reconhece que há pessoas que são seres humanos maravilhosos, né? Então, mulheres incríveis, mas que não são boas mães. Ele coloca isso, e tem alguma outra parte também que ele alega que, a partir do princípio que todo mundo já foi um bebê, então essa pessoa vai conseguir dar conta de um bebê. Mas aí tem uma contradição, porque um homem também foi um bebê. Então, ele também deveria saber, né? Mas ele diz que isso é das mulheres. E assim, nem todo mundo teve um bom suporte enquanto bebê. Isso já traria como uma verdade de que quem não teve um bom suporte não vai ser um bom suporte, ou quem teve um bom suporte vai ser um bom suporte. E aí a Vera vem então criticando essas verdades absolutas, essas bom, vai ser assim, e não é assim para todo mundo. E o que ela defende é que a gente possa escutar para cada um como é que foi. Imagina se eu vou numa psicanalista, numa psicóloga, que entende que a maternidade tem que ser caótica para todo mundo. Como é que seria me escutar falando da minha experiência maravilhosa, incrível, perfeita, que eu queria ter mais 10 filhos, que eu queria engravidar todo ano. Olha, gente, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser daquelas a favor da vida, sabe? Mãe que tem 15 filhos, seria eu. Facilmente seria eu. Agora, imagina para alguém que tem uma experiência extremamente inversa a essa e tivesse uma verdade absoluta, me ouvindo falar isso, podia achar que eu sou louca. Claro, eu sei que muita gente acha, mas assim, a minha psicanalista não pode achar isso. Ela tem que, de fato, me ouvir e entender que para mim é assim. No mal-estar na maternidade, ela faz uma crítica a isso. Então, eu acho que é importante a gente abrir o nosso olhar para criticar a psicanálise. No mesmo tanto que a gente utiliza ela e sabe da importância que ela tem, né, o quanto é um caminho para alívio do sofrimento, para cuidar do sofrimento, para não virar adoecimento, ela foi escrita muitos anos atrás, ela iniciou muito tempo atrás, a vida e o mundo não era como é hoje, então a gente tem que sempre estar disposto a questionar, e não abandonar, mas fazê-la atual. O Paul, ele, embora faça duramente uma crítica à psicanálise, ele coloca que também ele
acredita na psicanálise, mas ele acha que ela tem que ser diferente do que ela foi. Tem que sair do campo do binarismo. A Vera coloca algumas coisas do Lacan, que ele tentou fazer isso. O Freud, aí, por exemplo, ela fala do complexo de Édipo, que o Freud via pai, mãe e filho. No Lacan, já reatualiza essa ideia, não é pai e mãe, é figura materna e figura paterna. Quem faz isso? E aí a gente sai daquele lugar de, bom, se uma criança for criada num ambiente em que não seja um homem e uma mulher, indifere, vai ter o complexo de Édipo, porque ela vai ter, né, é possível que ela tenha figura que faça, então, a figura maternal e a figura paternal. Ainda usar esses nomes parece que sempre se refere a uma mulher e a um homem, mas não é isso, é preciso não fazer essa confusão, né? É preciso se estudar para nunca fazer essa confusão. Não é mais sobre um homem e a mulher que criou uma criança, é sobre quem cuida daquela criança, que pode ser uma infinidade de variações. Hoje a gente vive isso. O nosso mundo, ele mudou drasticamente de lá para cá. Em alguns campos não, né? Mas em outros ele mudou muito. Tem-se muito mais liberdade, ainda bem. Então existe uma variedade infinita de famílias e a gente tem que estar preparada e aberta a ouvir isso. E a Vera vem falando então desse lugar da gente ouvir um mínimo de suposições. E aí, como a Thay trouxe, é preciso também que se algo tem de incômodo, né? Se percebe alguma coisa, tem que levar para análise. Tem que se desconstruir, tem que ser um espaço de desconstrução daquilo que a gente sabe. E tudo que a gente sabe que pode vir a afetar alguém, a gente tem que mudar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ler só mais essa parte para dar tempo. Deixa eu ver como é que eu fiz. O mapa do processo paranoico esboçado por Freud, com base num único documento, foi um brilhante tour de força. Suas grandes linhas foram ligeiramente retocadas por pesquisas posteriores, mas sua autoridade mantém-se basicamente intacta. Freud demonstrou, no caso Schreber, com uma clareza sem precedentes, como a mente emprega suas defesas, que caminhos a regressão pode seguir e que custos pode impor a ambivalência. Alguns dos símbolos, conexões e transformações que Freud detectou em Schreber tornam-se óbvios depois que ele os destacou. E aí, do Sol, que eu já li. Vamos ver. Vamos finalizar nessa parte, que aí a gente vai. A história de Schreber, segundo Freud, talvez tenha proporcionado a seus leitores tanto prazer intelectual quanto a seu autor. E aí, na semana que vem, a gente volta do tendo identificado a infância. Pode ser? Página 291, tá? Último parágrafo. Combinado? Até semana que vem. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, Poli.